Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta como um católico pode ser salvo se Deus condena a idolatria e afirma em sua palavra que ficarão de fora os idólatras, Apocalipse 22:15, e nem os idólatras herdarão o reino de Deus, 1 Coríntios 6:10. Então essa é a sua dúvida. Você disse que sempre achou que um católico poderia ser salvo, mas que antes de morrer, Deus o tiraria do catolicismo. Vamos ver se eu consigo responder suas dúvidas. As pessoas pensam que a idolatria seja tão antiga quanto os homens, mas não é assim. O homem inventou a idolatria depois de perder Deus de vista. Durante séculos, o conhecimento de Deus foi passado de geração para geração. E antes do dilúvio, isso era bem mais fácil pela longevidade dos habitantes da terra. Eles viviam muito mais tempo. E assim alguém podia contar para alguém o que tinha acontecido com Adão, porque escutou da boca de Adão o que Deus havia feito lá no Jardim do Éden. Mas o homem, por ser uma criatura distinta dos animais, tem também um destino diferente. O homem é perpétuo, nunca mais deixará de existir, ao contrário do animal, que desaparece por ser apenas corpo e alma, ou seja, parte física e emocional, sem espírito. Animais não têm espírito, que isso é o que nos faz semelhantes a Deus. Eclesiastes 3:21 diz: quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Eclesiastes 12:7: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Mesmo depois de ter entrado o pecado na criação, o homem continuou ciente da existência de Deus e, a princípio, não criou deuses para si. Você se lembra de que a promessa da serpente não era de eles terem outros deuses, mas de eles serem eles próprios como Deus. Portanto, se nós pudermos chamar de idolatria também a veneração própria de si mesmo, então aí sim nós podemos dizer que a idolatria tenha começado no Jardim do Éden. Mas se nós estamos falando de deuses de pedra, barro, metal, então ela é bem posterior. Não demorou para que o conhecimento de Deus, que apenas os homens tinham e não os animais, esse conhecimento fosse deixado de lado e a superstição tomasse o lugar. O homem sem Deus tem medo, e para aplacar esse medo, ele se agarra a algo que acaba se transformando no seu ídolo. Esse algo podem ser meras criaturas, como os hindus e suas vacas sagradas. Pode ser fruto da imaginação do homem, como os duendes, fadas, elementais, elfos, etc. Podem ser demônios com os quais os homens querem se dar bem para evitar problemas, como no budismo tibetano e nas religiões afro-americanas ou africanas. E pode também serem outros homens, mais destacados, ou até anjos. Não os anjos caídos, outros homens mais destacados que os homens adotam por considerá-los superiores, uma categoria na qual também se encaixam seres humanos comumente chamados de santos, no sentido religioso da palavra. Ainda que esses, chamados santos pelo catolicismo, eles jamais aprovariam o que fizeram com eles. Falando no contexto bíblico, no primeiro caso que eu mencionei, caberiam os egípcios e sua adoração por gatos, escaravelhos, animais, etc. No segundo caso, nós teríamos os gregos, com seus deuses mitológicos, que podem ou não ser reminiscências dos tempos em que os anjos desceram à terra e tomaram mulheres para si, as quais geraram gigantes, no sentido de homens fortes e poderosos. No terceiro caso, nós encontramos um exemplo em Atos 16:16, que infelizmente é traduzido de forma a não revelar o que movia aquela jovem possessa. Ali em Atos 16:16 diz: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. No original, é espírito de Piton. Piton é uma cobra, uma grande serpente, a qual jovem, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. No grego, o sentido é que aquela jovem tinha espírito de Piton, pois era uma pitonisa. Piton é serpente, portanto não fica difícil entender quem está por trás das adivinhações de pitonisas, ou pessoas que adivinham quando entram num transe. Cobras piton ou pitão, são da espécie Pitonidae, ou constritoras, e a sua característica é enrolar-se na vítima, imobilizá-la, tirar o seu fôlego
e então apossar-se dela. Não poderia existir definição melhor para alguém num transe mediúnico. A pessoa perde os movimentos próprios, o fôlego que produz a fala não é mais seu, e ela fica totalmente entregue ao demônio que a subjugou. Hoje você encontra muitas pitonisas como aquela jovem de Atos, mesmo nas igrejas evangélicas, sem falar nas religiões espiritualistas ou espíritas. Todavia, nós aprendemos em 1 Coríntios 14 que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, isto é, uma pessoa movida pelo Espírito de Deus continua com seu próprio espírito humano no controle total do seu corpo, das suas emoções, da sua voz e tudo mais. Em 1 Coríntios 10, 20, Paulo também fala dos demônios que atuam nas pessoas. Quando ele escreve assim: antes digo que as pessoas que os gentios, que as coisas que os gentios sacrificam, eles as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com os demônios. Ele está escrevendo aos gregos, cuja idolatria podia envolver tanto a classe de animais como de seres mitológicos, e também demônios, como no caso da pitonisa. A última classe de idolatria, a homens e a anjos, você pode encontrar primeiro em Atos 10, 26. Atos 10, 26, quando Pedro corrige Cornélio, dizendo, Cornélio se ajoelha diante de Pedro, se prostra diante de Pedro, e Pedro diz a ele: ergue-te, que eu também sou homem. E em Colossenses 2,18, que fala de culto dos anjos baseando-se em visões. E também Apocalipse 19:10 e também 22:9, onde nas duas ocasiões o anjo rejeita a adoração do apóstolo João, dizendo: não faças isso, eu sou o conservo teu. Portanto, é principalmente a estas classes de idolatria que a Bíblia se refere. E o elemento comum em todas elas não é a fé, mas a superstição. Fé é crer no testemunho de Deus, superstição é crer no que a pessoa deseja crer. A fé neutraliza a superstição. Muito do que dizem por aí, é importante ter fé, não é fé, é superstição. Porque a pessoa é importante ter fé em si mesmo, isso não é fé, é superstição. É importante ter fé que tal coisa vai acontecer, isso não é fé, é superstição na sorte, na probabilidade. A fé neutraliza a superstição. Mas é inegável que a superstição pode ser encontrada até entre os santos de Deus, entre cristãos verdadeiros crentes. Nós vemos vários exemplos disso no Antigo Testamento e também existe o exemplo do apóstolo João, que depois de tantos anos conhecendo a Cristo, ainda cometeu o deslize de prostrar-se diante do anjo para adorar o anjo. Olha, João, como é que você faz isso? O importante é entender que mesmo em meio à superstição, o homem nunca se esquece de Deus. E os gregos tinham até um altar ao Deus desconhecido, que foi o ponto de partida de Paulo para pregar a eles o Evangelho. Os egípcios também tinham algo parecido, um Deus único, e esse Deus único é encontrado na religião Inca também. Um bom livro para você entender isso é Fator Melquisedeque. O autor chama-se Don Richardson. O que muda de um caso para outro é o grau da superstição. Veja o apóstolo João, por exemplo, um veterano, já quase centenário, salvo por Cristo, levando bronca de um anjo lá em Apocalipse por causa de uma superstição, por ter adorado um anjo, prostrado-se diante de um anjo. Mas o que tudo isso tem a ver com a sua pergunta? Bem, perceba que o verdadeiro Deus, que é um Deus de amor e de misericórdia, está sempre em estado de espera, como nós costumamos falar do computador com o monitor aparentemente apagado. Mas basta o mais leve toque no seu computador, no mouse, para o sistema voltar à vida. E não é diferente com Deus e o seu modo de agir para com o homem. Considere isto: o homem, por mais supersticioso que seja, nunca perde a noção da existência do Deus verdadeiro, porque isso está no seu DNA, por assim dizer. E Deus nunca desiste do homem enquanto ele estiver vivo. O único homem, com H maiúsculo, de quem Deus foi obrigado a desistir, foi o seu próprio Filho Jesus, quando foi abandonado na cruz, por estar ali carregado com os nossos pecados e por ter sido feito ali pecado por nós. Essa foi uma obra estranha à natureza de Deus, mas necessária para nos salvar. Quanto aos outros homens,
Ele nunca abandona. Mas no caso de qualquer outro homem, é isso que diz Salmo 37, 25: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Porém, na obra estranha que Deus fez na cruz, ele desamparou o justo para nos amparar. Salmo 22, 1: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o brado que Jesus depois também daria 1000 anos mais tarde na cruz. Jó 34, 14 a 15: se Deus pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Portanto, eu volto a afirmar: Deus não desiste do homem até o último suspiro, pois ele é misericordioso. Porém, essa não é a disposição do homem, que é cruel e sempre pronto a condenar ao lago de fogo e enxofre quem não frequentar uma determinada religião, ou quem não estiver praticando algo que ele pratica, porque está na sua lista de boas obras. Você já reparou que o fariseu no templo fala de jejuar, o fariseu republicano, que o senhor fala da parábola ali, o fariseu fala de jejuar de uma forma que nunca é encontrada na Bíblia. Ele havia inventado a sua própria lista do que considerava as boas obras. Mas vamos ler 1 Crônicas 21, 13. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas eu não caia nas mãos dos homens. Entenda que eu não estou dizendo isso aqui, não estou dizendo aqui que nós podemos ser supersticiosos, idólatras ou mundanos e que não tem nenhum problema com isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou mostrando que Deus quer salvar. E o homem, por seu lado, não é misericordioso como o próprio Criador. Quer um exemplo? Nem bem aconteceu a notícia da tragédia numa boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e você já encontrava na seção de comentário dos sites de notícias pessoas, abre aspas, religiosas, fecha aspas, fazendo suas acusações costumeiras. Um dizendo que isso aconteceu porque os gaúchos são muito orgulhosos. Outro porque os jovens não deveriam estar ali dançando, e etc, etc. Esse é o homem. O homem é cruel. O ser humano é cruel. Por isso que Davi não quis cair nas mãos dos homens. Preferiu cair nas mãos de Deus quando ele precisou ser repreendido. Porque os homens não têm misericórdia. Eu tenho certeza de que você já ouviu esse tipo de julgamento feito por religiosos quando souberam da morte de alguém que não rezava pela mesma cartilha. É assim porque nós, ao contrário do Senhor, não somos misericordiosos, nós somos cruéis por natureza. E, obviamente, nós julgamos tudo não segundo a reta justiça, mas segundo o molde de religiosidade que nós criamos para nós mesmos, o que também não é diferente de superstição. Nós acabamos querendo ser o padrão e voltamos ao sussurro da serpente: sereis como Deus. Aí nós queremos ser nós mesmos o padrão dos outros. E se os outros não seguirem como nós seguimos, estão perdidos. E Jesus, diante da morte de Lázaro, o que fez? Chorou. Chorou. Alguns, diante da morte daqueles jovens na boate, ou diante de um acidente, ou de uma catástrofe, falam um monte de bobagem, criticam de todas as maneiras, porque morreu por causa disso, morreu por causa daquilo, morreu daquilo outro. Mas o Senhor Jesus, quando viu Lázaro morto, chorou. Aquele que voltará um dia para julgar vivos e mortos não julgou Lázaro, ele chorou sobre Lázaro. Ele não disse algo do tipo: eu disse para o Lázaro diminuir o vinho, ele estava tomando muito vinho. Não. Ele não disse: é nisso que dá não cuidar da saúde, Lázaro, está vendo? Só morreu agora. Não. Ele não disse: se Lázaro tivesse fé em mim, teria sido curado mesmo eu estando longe. Não, Lázaro está morto, ele não tem jeito de ter fé em ninguém agora. Ele não fez igual aos amigos, muito amigos de Jó, que até estavam indo muito bem, os amigos de Jó, eles estavam indo muito bem, enquanto eles mantiveram as suas bocas fechadas, enquanto eles ficaram calados, mas depois que eles abriram a boca, só acrescentaram dores e sofrimentos àquele que tinha um testemunho da boca de Deus, e de que ninguém há na terra semelhante a ele. Deus havia dito de Jó: ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso está em Jó 1:8. E os seus amigos aí enchiam Jó de bordoada, de pancada, dizendo que tudo aquilo estava acontecendo porque ele não era justo, não era temente a Deus, não era reto, etc, etc.
Eles massacraram Jó com todo tipo de acusação, só para no final Deus dizer para Jó interceder por seus equivocados amigos. O que Jó, obviamente, fez, com amor e misericórdia. Portanto, a pessoa mais pecadora da face da terra, a mais supersticiosa, a mais idólatra, se tão somente crer no testemunho que dá de seu Filho Jesus, ela é imediatamente salva. Mesmo que não tenha tido tempo de tirar as medalhinhas que carrega no pescoço, ou de desmontar o altar cheio de ídolos que tem na cômoda da sua casa. Veja que foi depois de se converterem que os que seguiam artes mágicas se livraram dos objetos da sua superstição em Atos 19, versículos 18 e 19. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Uma pessoa pode já ter sido salva pela fé em Cristo, mas ainda carregar em si sentimentos supersticiosos. E é por isso que eu tenho a certeza de que muitos católicos que verdadeiramente creem no Salvador estão salvos e eu irei encontrá-los no céu. Não por serem católicos, evidentemente, mas porque em algum momento o Espírito Santo de Deus tocou neles e creram no Salvador. E a superstição? Não precisariam largá-la para serem salvos? Não coloque o carro na frente dos bois. A limpeza vem depois, mas nunca o tempo da faxina é igual para todos. Você sabe quantos anos de idade tinha o apóstolo João quando se prostrou para adorar o anjo? Mais de 92 anos de idade. Se ele tivesse uns 20 anos quando começou, calculando que ele tivesse uns 20 anos de idade quando começou a seguir Jesus, veja quanto tempo ele viveu com esse sentimento supersticioso de se prostrar diante de um anjo, até levar a bronca do anjo. Você diria que nesse período todo João ainda não tinha tido seus pecados perdoados e a salvação garantida? Você não ousaria falar isso. E ele próprio sabia que em si mesmo tinha muitas arestas que ainda precisavam ser lapidadas, porque ele escreveu assim em 1 João 1, de 8 a 10, se nós dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas certamente Deus, que começa a obra na vida de uma pessoa com um novo nascimento, passando então pela conversão e indo por todo o trajeto da santificação prática, terá a sua encomenda pronta para o céu no momento em que vier buscá-la. É isto que a Bíblia nos garante em 1 Coríntios 1, de 7 a 8. Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. João 14,19, porque eu vivo, o Senhor Jesus fala, porque eu vivo, vós vivereis. João 10,28, ainda o Senhor Jesus diz, eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nem você próprio consegue se arrebatar da mão de Cristo depois que você creu e foi salvo por Ele. Portanto, quando você ouvir alguém dizer, imagine que fulano está salvo, ela diz crer em Jesus, mas ainda é católica e tem todos aqueles ídolos em casa. Ou quando você escutar o outro dizer, nem pensar que a fé do fulano seja real. Outro dia eu vi ele na porta de um bar. O que você vai responder? Simples. Diga para aquela pessoa esperar até o filme terminar. Alguns filmes você não entende se sair antes e não assistir até o último minuto, que é quando tudo fica resolvido. Assim é também nas coisas de Deus. Primeiro, nós somos completamente salvos, lavados, purificados e santificados pelo sangue de Cristo, ficando assim aptos para o céu. Essa é a coisa que acontece já de cara quando cremos no Senhor Jesus. Depois, começa em nós um processo de santificação prática, que é a expressão visível daquela santificação absoluta que nós já temos, e essa santificação prática vai durar até o último segundo da nossa existência na Terra. Portanto, quando o assunto é superstição e idolatria,
Essas coisas não existem somente no catolicismo. Elas permeiam, e muito, nas igrejas evangélicas, com milhões de pessoas correndo atrás de curas e milagres, ao invés de se ocuparem com Cristo. Isto quando não estão ali para adorar Mamon, que hoje se apresenta na forma de um carro importado, uma mansão, ou um negócio próprio, seu próprio negócio, sua própria empresa. Grande noite dos empresários, grande noite da prosperidade. Não é isso que você escuta nos anúncios de algumas chamadas igrejas? Existem salvos ali? Evidentemente. Aqueles que creram realmente no Senhor Jesus são salvos, apesar de toda a bobagem que eles são ensinados de superstições e de prosperidade e coisas do tipo. Como também existem salvos na Igreja Católica. Mas, e se os pregadores corrompidos pela ganância, estariam eles salvos? Deus, somente Deus, saberia dizer isso. Mas é bem provável que muitos dos salvos no catolicismo e no protestantismo, que ouviram a palavra de Deus pregada por bocas não convertidas, cheguem ao céu, deem uma olhada em volta e perguntem: ué, onde está o bispo fulano? Onde está o pastor cicrano? E o padre beltrano? E o missionário tal? E o evangelista tal? Eu jurava que os encontraria aqui. Pois é. Por outro lado, também não será de surpreender que na condenação externa, serão encontrados aqueles que nunca quiseram crer em Cristo com a desculpa de que esses líderes religiosos enganavam o povo, só para acabarem descobrindo então que eles compartilharão com esses mesmos líderes religiosos, lobos, compartilharão do mesmo destino. A desculpa não pode nunca ser essa. Felizmente para todos, não é quem prega, mas sim a palavra de Deus que tem poder para levar uma alma à salvação. E não é o estado visível daquele que creu em Jesus que determina o seu destino eterno. É o fim da sua carreira, e isso inclui também aqueles em posição de guias do povo de Deus. Lembre-se de Hebreus 13:7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Precisamos esperar o filme chegar até o fim, para tirar conclusões mais próximas do acerto. Agora, para tirar qualquer dúvida quanto à possibilidade de alguém que faça parte da Igreja Católica poder ter a salvação pela fé em Jesus, considere isto. No ano 312, o imperador Constantino decidiu unir o Império Romano sob uma Igreja Universal, fazendo de Roma não só a sede do Império, mas também a sede do cristianismo. No ano 380, o imperador Teodósio emitiu um edito chamado De Fide Católica, na cidade de Tessalônica, o qual foi publicado em Constantinopla, declarando o cristianismo católico como a religião universal e oficial do Império Romano. Portanto, durante muitos séculos, mais de 1000 anos, quem fosse cristão seria automaticamente membro da Igreja Católica. Foi só muito depois que surgiram alguns movimentos contrários à Igreja de Roma, os quais foram duramente perseguidos e muitos foram massacrados por isso. Por volta do ano 1000 e alguma coisa, deu origem à divisão dentro do catolicismo, que deu origem à Igreja Ortodoxa, que se espalhou mais pelo Oriente. A reforma protestante só viria a acontecer por volta de 1400 e alguma coisa, 1500. Agora faça as contas, arredondando, vamos arredondar. De cerca do ano 400 ao ano 1500, são 1100 anos. Ao você afirmar que nenhum católico pode ser salvo, mesmo se crer em Cristo, só porque é católico, você está afirmando que durante 1100 anos ninguém teve a salvação. E nesse período a entrada para o céu ficou fechada, porque o catolicismo era algo compulsório, obrigatório para toda pessoa. Felizmente, a salvação não depende de estar ou não estar em alguma organização religiosa. A salvação depende apenas de crer em Cristo, o Salvador, independente de ser católico, protestante ou não ser coisa nenhuma. Crer em Cristo, o Salvador.